Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Mensagem que está em Gênesis, capítulo 19, versículo 31, ao 35, onde o tema principal é: vem, façamo-lo beber vinho e deitemos-nos com ele, para que conservemos descendência de nosso pai. Quantas vezes a gente afirma com convicção, depois disso eu vou mudar. E a gente até muda por um certo tempo, né? Às vezes mudamos apenas de ambiente, às vezes mudamos apenas de endereço. O problema é que na maioria das vezes essas mudanças são externas, feitas para os olhos dos outros, como uma máscara espiritual que cedo ou tarde cai por terra. Lembro de uma fase da minha vida que eu estava preocupado em aparecer para as pessoas, parecer que eu era um homem transformado. E não deu certo, porque quando a máscara caiu, eu afundei. E Jesus trabalhou no meu coração verdadeiramente. E só assim eu pude entender que nós temos que ser reais diante do Senhor. Não usar máscara, não precisamos mostrar coisas para ninguém, não temos que provar nada para ninguém. Temos que estar em intimidade com Deus, que é isso que nos dá a base de sustentação. E existe apenas uma base sólida, capaz de sustentar mudanças reais e permanentes, e foi aí que eu conheci o poder regenerador do Espírito Santo. Maravilhoso. Sodoma ficou para trás, mas não saiu do coração. Na história que lemos, Ló sai de Sodoma porque Deus decide intervir. A cidade havia chegado ao cúmulo, da sua corrupção, leviandade, promiscuidade e afronta direta aos céus. Deus, em sua misericórdia, envia anjos para livrar Ló e sua família. A Sodoma moral ainda permanecia dentro deles, porque esse tempo todo que a gente passa no mundo não sai do dia para a noite. Uma limpeza profunda gera dor, gera tempo, sabe? Você fica sem entender durante muito tempo o que está acontecendo. E quando a gente permanece, quando a Sodoma moral permanece dentro de nós, o primeiro sinal disso aparece quando Ló não obedece completamente à ordem divina. Ele pede para ir antes a Zoar, uma cidade pequena, próxima, segura aos seus próprios olhos. Zoar representa o meio do caminho, um atalho, a tentativa de ficar perto demais daquilo que Deus mandou abandonar. Quer dizer, ele saiu de Sodoma, mas ele estava aos arredores, onde ele tinha notícias, aonde ele podia, de certa forma, ver. Deus permite momentaneamente, mas concessão, quando Deus concede, não significa que ele está aprovando. A primeira manifestação foi a mulher de Ló. A esposa de Ló recebe uma ordem direta: não olhe para trás. Ela sai de Sodoma, mas carrega Sodoma na bagagem do coração e olha, e vira uma estátua de sal. Diz assim em Gênesis 19, 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Isso acontece com todos aqueles que foram chamados para os céus, mas vivem divididos com saudade do mundo. Quem olha para trás, quem flerta com o passado, quem visita velhas práticas, acaba paralisado pelo desejo escondido que está na bagagem. O vinho escondido na bagagem. Agora Ló segue apenas com suas duas filhas. Ele sai de Zoar e vai habitar nas montanhas, como Deus havia ordenado desde o início. Mas algo terrível acontece no caminho. Ló leva consigo mais do que o necessário para sobreviver. Ele carrega vinho. E em vez de lidar com a dor, ele decide se embriagar para esquecer. Satanás só precisa de uma brecha. As filhas percebem, planejam e o incesto acontece. E daquela relação nascem os dois povos que se tornariam inimigos históricos do povo de Deus. Em Gênesis 19, 36 fala de Moabe
pai dos Moabitas, e Ben-Ami, pai dos Amonitas. Nações que mais tarde se levantariam contra Israel, trazendo opressão, idolatria e guerra. Tudo começou com algo aparentemente pequeno, algo que estava escondido na bagagem. Então não negocie o trajeto. O caminho que Deus escolheu para você, para a sua vida, é mais seguro. Atalhos parecem mais fáceis, mas sempre cobram um preço maior depois. Em Provérbios 14:12 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o fim deles conduz à morte. Então não carregue o passado como companhia emocional para você. Você não precisa disso. Você é uma nova criatura, nova vida. Não permita que as lembranças do lugar onde Deus te tirou voltem para te visitar com nostalgia, trazendo aquela saudade no coração, sabe? Acabou. Meus irmãos, o que ficou para trás acabou, inclusive o seu pecado. Deus já falou que jaz no mar do esquecimento. Então não tenha as saudades da vida que você tinha. Quem olha para trás corre o risco de ser paralisado espiritualmente. Em Lucas 9:62 diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então preste atenção nessa palavra. Ló não aprendeu essa lição, ele levou o vinho, levou a velha válvula de escape. Em um momento de caos escolheu anestesia em vez de arrependimento. E a queda foi inevitável. Cuidado, para você também não cair. Não coloque nada na sua bagagem em direção aos céus, em direção a Jesus. Vá comer somente com aquilo que Deus ordenou que tu foste. Amém? Vamos orar? Senhor, eu entendo que esta palavra é um sinal de alerta. Se nós chegamos até aqui é porque o Senhor ainda tem propósito para a nossa vida. Não permita, Deus, que a gente cometa os mesmos erros de Ló. Arranca de nós tudo que está escondido na bagagem. Guia-nos pelos teus santos caminhos da justiça e que o teu Espírito seja a base da nossa transformação da nossa família, da transformação da nossa casa. Mostre-nos o que devemos levar na nossa bagagem e não permita que nada de errado nos acompanhe, Senhor, para que lá na frente a queda não tome conta das nossas vidas. Senhor, queremos andar por um caminho reto, queremos seguir os propósitos que o Senhor tem para nossas vidas. Abençoe nossa casa, nossa família. Pai, traga cura para quem está doente, libertação para quem está oprimido. Traga paz nos relacionamentos, nos casamentos, na família. Traga luz para aquele que ainda está andando em trevas. E que o Senhor coordene nossa vida conforme a tua vontade. Peço que o Senhor nos dê sua bênção em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém?